Oi, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, sejam muito bem-vindos ao Ericast, o podcast que conta história de brasileiros que empreendem na Europa, que fazem sucesso no mercado europeu. Mas antes de eu apresentar a minha convidada, vem aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho e manda pra muita gente. Vamos aumentar, gente, essa corrente do bem. Meus amores, eu queria falar para vocês também do nosso patrocínio, nosso patrocinador desse episódio, a Ariana Paula Atelier. Gente, olha só esse look perfeito, maravilhoso que eu tô usando, da cor do Ericast, que tem um caimento, gente, lindo para você, que é mulher, que quer se posicionar de forma positiva, de forma assertiva. A Ariana é a pessoa. Olha, a Brendinha vai colocar, né, aqui, né, Brendinha? Coloca aqui o contato da Ariana, gente, e aproveite, porque a Ariana, inclusive, vai ter um desconto especial para quem é do Ericast, tá bom? O cupom vai ser Ericast, com desconto especial para você que acompanha o nosso canal do YouTube. Mas, gente, vamos começar já falando dessa convidada, que essa convidada, ela tá vindo aqui com a gente pela segunda vez, uma mulher que eu tenho uma grande admiração, que ela tem muito conhecimento. Ela tem tanto conhecimento que é a segunda vez que ela tá vindo aqui com a gente, dando esse prazer de compartilhar, gente, algo que muitas mulheres estão passando. Inclusive, eu estou passando por isso. Então, eu tenho certeza que hoje ela vai me ajudar muito, tirando muitas dúvidas, né, a respeito da maternidade e do profissional. Eu acho que vocês até já sabem quem é, né? Porque quem acompanha a Ericast já sabe quem é essa pessoa. Mas vamos lá. Ela é mãe de 2 filhos, ela é educadora parental, especialista em educação positiva. 8 anos na Europa, 3 anos na Alemanha e 5 anos na Itália. Eu quero que vocês recebam com muito carinho. Eu não posso bater palma, mas eu vou bater assim, ó. Ana Paula Nise! Olá, Erika. Eu vibro. Super obrigada, eu tô super feliz de poder participar mais uma vez do Ericast, porque Obrigada realmente a você. é um espaço que a gente tem para a gente trazer não só a nossa experiência, mas para dar dicas para outras pessoas, dar oportunidade para outras pessoas também, Sim. no desenvolvimento pessoal, com a família e no trabalho. Então, super obrigada, estou super feliz mais uma vez por estar aqui. Obrigada. Oh, obrigada. Eu que agradeço, porque você tem tanto conteúdo, tanta coisa para ajudar. O seu trabalho assim, é essencial na vida de muitas mães, de muitas mulheres, porque hoje nós vamos tocar especificamente nesse assunto, né, de mãe, a maternidade com o profissional, que foi algo que eu já conversei fora dos bastidores aqui com ela, que eu fiquei muito frustrada no início da minha maternidade, porque eu queria ser a minha antiga Érica, que não tem, né, gente? Não existe, é uma transformação. E eu queria que você começasse esse episódio contando um pouquinho como foi essa tua transformação, essa tua vivência, porque você é mãe de 2. Sou mãe de 2 adolescentes hoje, né? A Bruna, que tem 20, que ainda é considerada adolescente, e o Murilo, que tem 16. Na verdade, assim, a transformação profissional foi uma transição de carreira que eu fiz de fonoaudióloga para educadora parental. E por que surgiu isso? Porque no momento que eu estava em conflito com os meus filhos, né, eu estava me sentindo distante emocionalmente deles, eu precisava fazer alguma coisa para que aquilo não acontecesse, porque eu estava sentindo que eu estava perdendo os meus filhos, né? E o que aconteceu? Nessa época, eu estava tendo conflitos com a minha filha mais velha no jeito que ela falava comigo. E quantos anos mais ou menos ela tinha Ela nessa tinha época? 15, 5 anos atrás. Então, o que acontece? Quando eu ia chamar atenção ou eu ia corrigir algum comportamento que eu achava inadequado, eu não me aproximava, eu não tinha afeto, eu não tinha conexão. Eu vinha do autoritarismo, eu vinha mandando, controlando e falando que tinha que fazer daquele jeito que eu queria. Porque quem manda é você, que a mãe fala assim, porque né? eu pensava assim, quem manda sou eu, tem que me respeitar e eu sou autoridade aqui. Mas autoridade é diferente de autoritarismo. Todo pai e toda mãe é autoridade. O autoritarismo é quando você tem o abuso do poder do maior sobre o menor. Legal. E, nesse momento, o que aconteceu? Foi quando deu uma virada de chave, Érica, porque quando eu estava falando com a minha filha, chamando a atenção por alguma coisa, ela falou comigo de uma forma feia, que eu achei que era feio o jeito que ela estava falando. E, no mesmo momento, eu falei, peraí, por que você está falando comigo desse jeito? Eu falei, mãe, mas você está falando comigo do mesmo jeito. Eu estou falando do jeito que você fala. Quando ela me trouxe isso, eu parei para pensar que mãe que eu estava sendo e o que eu estava fazendo com a relação com a minha filha e com o meu outro filho, porque, consequentemente, ele também estava passando por isso, né? E foi quando eu fui procurar ajuda. Eu fui procurar ajuda
como eu podia melhorar essa relação. E foi aos poucos que eu fui descobrindo essa filosofia de educação que chama educação positiva. E eu fui transformando a minha relação com os meus filhos através da educação positiva. E automaticamente eu fui migrando para essa profissão. Então, hoje eu não só atuo, né, na minha casa como mãe, na filosofia da educação positiva, como eu também trabalho com outros pais, levando a educação positiva para dentro da casa deles. Porque você passou pelo processo, você passou pela experiência, né? Eu passei pela experiência, eu vi que tinha outra maneira de me relacionar com os meus filhos. Porque o que acontece? A gente entende, quando a gente se torna mãe e pai, que a gente tem duas formas de educar. Ou eu sou autoritária, ou eu sou permissiva. Sim. Então, não, eu não quero deixar o meu filho, minha filha fazerem tudo livremente. Então, eu preciso colocar uma rédea, eu preciso ter o controle. Isso vem do autoritarismo. Só que quando a gente é autoritário, a gente desrespeita o outro ser. E ninguém, apesar de ser criança, a pessoa não quer ser desrespeitada, né? Não, ninguém quer. Ninguém quer. Na educação positiva, eu falo que é o caminho do meio. Você não vai nem ser permissivo, nem autoritário. Mas você tem um caminho onde você vai demonstrar o quê? O que seu filho precisa, que é afeto. Quando você tem afeto, quando você se conecta verdadeiramente com a criança, essa criança se sente vista, ouvida e amada, e pertencente àquela família. Então, a criança ela não vai sentir que ela tem que obedecer, porque ninguém quer obedecer. Nem nós, adultos, queremos obedecer. A criança ela começa a colaborar. E os conflitos automaticamente diminuem, entendeu? Legal. Porque desafio, Érica, a gente sempre vai ter desafio com os filhos, em qualquer idade. Bebê, criança maior, adolescente, adulto. Mas o mais difícil para a gente é como eu vou lidar com esse desafio. E você falando assim que vai ter, a cada fase vai ter um desafio, me diz uma coisa, você sempre quis ser mãe ou foi algo que aconteceu? Porque acontece, né? Que muita mulher diz, nossa, aconteceu, eu não esperava ser mãe nesse momento. Você acha que você se tornou mãe no momento certo porque tem esse conflito, né? Por exemplo, quando eu engravidei, eu desejei muito a minha maternidade, eu desejo muito meu filho. Então, claro, tem muitas opiniões de muitas pessoas falando da sua metodologia de vida, do seu estilo de vida. E eu disse, não, eu vou viver a minha maternidade, porque eu desejei tanto meu filho, eu desejei tanto, eu lutei tanto por ter ele. Então, eu durmo na cama, eu faço tudo aquilo que eu acho que serve para ele e para mim como mãe, né? Então, eu quero saber de você, quando você desejou né, entrar na maternidade no momento certo. Eu entrei... Porque eu sei que você sempre trabalhou muito, né? Eu fui fonoaudióloga durante 23 anos no Brasil. Então, quando eu me tornei mãe, eu era fonoaudióloga. E depois eu fiz essa transição de carreira, a qual eu acabei de falar, aqui na Itália. Porque quando eu vim para a Europa, eu parei a fonoaudiologia, vim para a Europa, não trabalhei. E depois eu tive vontade de retomar o meu trabalho. Sim. Então, foi nessa descoberta como mãe que veio o meu trabalho, né? Então, o que acontece? Eu sempre quis ser mãe. E me senti muito realizada com os meus filhos. Só que, ao mesmo tempo, querendo ser mãe, eu estava numa fase dos 30 aos 40, que eu acho que é uma fase que nós procuramos a ascensão na carreira, né? Então, essa fase da ascensão da carreira é a fase que você também está preparada para ser mãe e para ser pai. Trazendo o papel do pai aqui, que é importante também. É verdade. Então, eu sempre quis ser mãe. Fui mãe com 33 anos, depois meu segundo filho com 37. Só que eu tive muitos desafios, trazendo aqui até o tema, né, da maternidade e o trabalho. Sim. E o meu primeiro desafio foi o trabalho. Não foi o sono, não foi o choro, não foi a dificuldade para amamentar, foi o trabalho. Deixar o trabalho. Não. Olha só. Quando eu era fonoaudióloga, eu fui fazer um teste de admissão para trabalhar numa empresa multinacional, uma montadora de carros, a Ford, que lá tem uma equipe médica. E eu fui fazer uma entrevista de trabalho para entrar, para ser uma das fonoaudiólogas da Ford. Sim. E fui fazer a entrevista e estava esperando um retorno, se eu ia ser aprovado ou não. Nesse meio do caminho, o que eu descobri? Que eu estava grávida. Ah, tá. E aí veio o medo. Por quê? Caramba. Se eu contar que eu estou grávida, será que eles vão me contratar? Então, isso vem de crenças, né? De crenças do nosso passado que a gente acredita. Não,
Se eu trabalho, a empresa vai entender que eu não estou disponível como eu deveria estar. Não vou entregar 100%. Não vou entregar 100%. Então, nesse momento, eu engravidei e depois de 2, 3 semanas, entraram em contato comigo que eu tinha sido aprovada para eu assinar um contrato de trabalho. E aí? Aí eu falei com meu marido, conto ou não conto? Caramba. Eu falei, eu não vou contar. Eu não vou contar por medo. Por medo de perder o Por medo de perder. Porque o que eu disse, eu estava tendo um momento muito importante na minha vida, né? De trabalhar ainda mais numa multinacional. Caramba. Bem legal. Bom, aceitei, assinei o contrato. Depois de 2 semanas, eu falei com a equipe médica, falou, olha, eu tô grávida, né? Isso é um problema? Eles foram muito legais. De jeito nenhum, não é nenhum problema. O espaço é seu, tá tudo certo. Bom, te acolheram, né? Muito, 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 Érica. Então, a gente tem medo disso, né? Legal, ainda mais dentro gente. do meio corporativo, porque Verdade. como autônomo é sempre mais fácil. Então, meu primeiro desafio foi, sim, o trabalho e continuou sendo, e ainda é, o trabalho. Por quê? Ok, tive minha primeira filha, tive que voltar depois da licença maternidade. Aonde eu vou deixar minha filha, sendo que eu tenho que estar lá fazendo o primeiro exame num funcionário da empresa às 7 horas da manhã? E eu não tinha uma rede de apoio. É difícil. Qual berçário, qual creche vai poder acolher o meu filho? O que aconteceu? Eu não voltei para o meu trabalho e eu comuniquei que eu não ia poder retomar. Então, veio a minha primeira frustração também. Te entendo, sabia? É doído demais, gente. Dói demais, porque você fica entre a sua carreira e a sua entre a família. maternidade, entre a sua família. Verdade. E aí você fala, não, mas meu sonho é ser mãe. Ok, mas o meu sonho também é ser uma grande profissional. O que eu faço nesse momento? Então, esse foi o meu maior desafio e ainda é hoje, porque os meus filhos são adolescentes, mas eles ainda têm necessidades. E o desafio meu na carreira hoje não é lidar com o trabalho, é lidar com as emoções que eu tenho da sobrecarga do trabalho para ter tempo com eles. E é incrível ver o percurso, né? Como você fala com segurança e sem medo de falar. Porque quando você reconhece os seus medos, né? A tua vulnerabilidade, isso é importante, porque ninguém é feito de ferro. E essa transformação da maternidade, da família, a gente fica assim, meu Deus, muito perdida. Eu conversei com a Ana quando eu engravidei, que, como eu falei para vocês, é algo que eu desejei muito, 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 mas eu ainda não tinha entendido que aquele momento estava nascendo uma nova Érica, uma nova mulher. Estava nascendo uma nova história e eu queria continuar como se nada tivesse mudado. Como era antes. Tomar consciência de, meu Deus, não, pera lá, eu preciso me respeitar um pouco, respeitar esse momento. Não é que você vai esquecer de quem você era, não é isso. Mas entender que o momento mudou e que se você aceitar, vai ser tudo mais leve. Só que esse aceitar, Érica, tem algo por trás. As suas crenças, como você foi educado, como você foi criada. Por quê? O que acontece? Então, na época da minha mãe, por exemplo, que a minha mãe é mais velha que a sua, elas eram criadas para serem mães. Então, muitas delas largavam o trabalho naquela época para realmente se dedicarem 100% para ser mães. Sim. Eu já recebi uma educação diferente. A educação que eu recebi foi, você tem que trabalhar, você tem que ser independente, não pode depender de um marido. Então, a gente nasce e cresce escutando isso. Quando a gente é mãe, vem essa sensação, primeiro que você trouxe, da perda de identidade. Justamente por conta disso. Por quê? Peraí, me educaram para eu trabalhar, para eu ser uma guerreira, para eu ter sucesso profissional. Agora, na maternidade, de um dia para o outro, eu tive que parar o meu trabalho, estou aqui com um bebê que eu não sei o que eu faço, não sou mais aquela pessoa que eu era. O que eu faço com essas crenças que sempre me estimularam a ser a profissional? Então, parece que você nunca mais vai ser aquela profissional. Isso aconteceu exatamente comigo também, Érica. Eu lembro que eu estava com a minha filha, devia ter uns 15 dias, no sofá, esperando meu marido com meu bebê. Meu marido chega e ele fala, tudo bem, Ana? E eu lá, não está nada bem. Mas o que foi? Eu perdi a minha identidade. Você esqueceu em algum lugar? Eu falei, não, meu amor. Não é a identidade fixa. É o meu ser essencial. Eu perdi o meu ser essencial. Eu não sei se eu vou mais voltar a ser a Ana Paula que eu era. Verdade. E não é que não consigo mais voltar. Depois, com todo esse tempo de maternidade, eu
redescobrir, eu descobrir outras coisas, entendeu? Com a maternidade e com o trabalho. Mas eu acho que a maioria das mulheres passam realmente por isso, por uma perda de identidade. Porque é tudo muito de repente, né, Érica? É uma muito... mudança. E ninguém nos prepara para isso. Ninguém prepara. Todo mundo prepara a gente para trabalhar, para estudar uma língua, para ser uma boa pessoa. Mas para ser mãe, eles acreditam que a gente já tem um instinto materno. Só que esse instinto materno, ele entra em confronto com essas crenças também. Porque a hora que você vê o seu bebê ali chorando no berço, qual é o instinto da mãe? É o instinto do animal, do mamífero. Minha cria está chorando, eu vou lá, eu vou pegar. Aí você escuta, não. Não pega não, porque vai acostumar. Justo, Ele tem que aprender a se controlar sozinho. Nenhuma criança se controla emocionalmente sozinho. Toda criança precisa de um adulto para aprender a se controlar. Eu acredito muito, porque quando você me deu, no nosso primeiro bate-papo, a Ana me deu de presente um PDF contando assim, para me ajudar no início da maternidade. Que, como você falou, a informação, ela não é que vai resolver todos os problemas, mas ela vai amenizar muito. Com certeza. E me salvou muitas vezes, porque quando eu me encontrei com o Lourenço, bem pequenininho, no meu terceiro dia que eu tive cesárea, a minha cicatriz abriu. Uau. E meu marido entrou em pânico em casa. Mas por quê? Porque eu estava acostumada. Eu, no meu segundo dia de casa, eu estava limpando a casa. Olha que louca. Eu estava tão louca que eu comecei a limpar a casa. E de uma hora para outra, tá um monte de gente em casa, né? Que tem mãe, tem sogra. E as pessoas querendo visitar e tu com um corte imenso. E é o marido que fala. E os hormônios... E aquele bebezinho pequeno que não para de chorar, porque de 2 em 2 horas ele quer mamar, e você não dorme, e você tá toda descabelada, e a pessoa quer visitar a criança, tu tá com o leite saindo, ou o leite não tá saindo, tu quer amamentar. Então, muitas vezes, eu falo que o seu PDF lá que me ajudou, que você me enviou, me ajudou muito. Eu fui lá lendo e eu fui me acalmando. Então, teve uma preparação, entendeu? Então, informação, gente... É preciso você procurar não ficar escutando, porque eu vejo que hoje com a rede social, as pessoas elas ficam escutando informação de tudo quanto é lado. Não, gente, vamos pegar aquele profissional mesmo que é qualificado para te ajudar, porque opinião todo mundo tem, mas nem toda a tua opinião serve para a sua vida, para a sua realidade. Exatamente, a realidade do casal, porque ali é o casal numa nova vida, né? Isso. E aí, por exemplo, quando eu trabalho com os meus clientes, que são os pais, que estão à procura de ajuda, de acolhimento, e trazem, Ana, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou com esse desafio, eu trago, sim, a educação positiva. Aí você traz a importância de procurar um profissional que tenha não só qualidade, mas que a proposta de trabalhos tenha um embasamento de confiança. Então, qual é a fonte disso? Então, a educação positiva ela trabalha com a neurociências, inteligência emocional, desenvolvimento original do ser humano, estudos sociais e apego seguro, que é o afeto, é o acolher. Então, a educação positiva ela oferece, sim, essa oportunidade de aprendizado para os pais e na ajuda de desenvolvimento e crescimento da criança. E como foi que você fez essa transição de carreira? Então, eu estava aqui já na Itália. Já na Itália, porque eu saí do Brasil, deixei a fonoaudiologia, fui para a Alemanha, e lá na Alemanha já fiquei com vontade de voltar para o mercado de trabalho, mas eu sabia que não era a fonoaudiologia que eu queria. Okay. Eu queria algo que eu pudesse levar para onde eu fosse, porque como eu estava aqui com um contrato de trabalho do meu marido, sim, a gente poderia ter uma nova transição de trabalho, de cidade ou de país. Então, eu fui à procura do que fazer. E esse processo, Érica, demorou 2 anos. 2 anos à procura de uma nova descoberta, de um novo trabalho. E eu cheguei no fundo do poço. O que é esse fundo do poço? É dizer para o meu marido e para os meus filhos, eu não tenho propósito. Eu não tinha vontade de acordar. Nossa, muito ruim, eu não gente. tinha vontade de ficar com os meus filhos. Eu não tinha vontade de ficar comigo. Porque eu não me descobria. Eu não sabia o que eu queria fazer. E não é que eu fiquei sentada esperando alguma coisa aparecer. Eu fiz cursos, pensei em várias possibilidades, pensei em muitas coisas. E nesse momento que eu estava também, olha só como as coisas têm a ver. Eu não estava num momento bom emocionalmente. Sim. Meus filhos adolescentes, que já é uma fase de descoberta para eles. E eu não conseguia me conectar, os conflitos aconteciam. Então, isso também desestruturou um pouquinho a minha relação com eles, porque eu não estava bem. Essa transição de carreira ela veio da seguinte forma. Eu estava conversando com uma amiga, que ela mora em Zurique, ela estava aqui em Monza, onde eu moro,
E eu estava falando sobre isso. Faz 2 anos que eu estou procurando alguma coisa para fazer. Eu faço curso disso, faço isso. E está difícil, minha relação está difícil com as crianças, até mesmo com o meu marido, porque eu começava a ter descontrole emocional. Eu não estava bem. Aí essa minha amiga falou assim, Ana, como você não tem propósito? Você é mãe. Você tem 2 filhos. Quando ela trouxe isso, parece que caiu uma luva. O quanto eu teria que dar importância para o meu papel de mãe. Porque o meu propósito, qual que era, acho que da maioria das pessoas que se preocupam, trabalho, carreira, sucesso. Eu quero ter excelência no trabalho. Quando a gente pensa em ter excelência na maternidade? Na família. Na família. Quando a gente pensa em ter vínculo seguro com o filho, a gente pensa em atender bem o cliente, mas o nosso entender, o nosso conhecimento sobre se relacionar com o filho é na base do que eu te falei. Eu falo e você obedece. Isso só afasta. Então, quando ela trouxe isso para mim, foi quando eu comecei a pensar como eu poderia mudar, então, essa relação. Parece que foi uma chavinha que mudou. Foi quando eu comecei a procurar ajuda, aonde eu poderia estudar sobre filhos, relacionamentos de filhos, e descobri a educação positiva, que me ajudou na minha relação com os meus filhos, que mudou e virou meu trabalho, virou minha profissão. Então, a maternidade trouxe a oportunidade para mim de uma nova carreira. Nossa, que incrível. E nesse processo, como é que você dividiu o trabalho com a maternidade? Como foi que você, no início, começou? Porque nós estamos aqui no mercado, né, da Europa, eu escuto muitos brasileiros falando, eu não consigo, porque eu não consigo fazer nada, porque minha vida é 100% para essa criança. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, dividir o meu tempo entre a maternidade e o meu profissional? Como é que você fez? Então, eu acho assim, isso sempre foi uma dificuldade minha na minha vida toda, né, Érica? É encontrar o equilíbrio entre a minha maternidade e o meu trabalho. Porque, ao mesmo tempo, eu queria sair para trabalhar, queria ter sucesso na minha carreira, e, ao mesmo tempo, eu queria ser uma mãe perfeita. Eu queria poder dar tudo que os meus filhos precisassem. Não estou falando só de bens materiais. Então, era assim, eu era fonoaudióloga, tinha minha agenda cheia, mas eu tinha que levá-los depois da escola na natação, no futebol, enfim. Então, eu bloqueava minha agenda no consultório, pegava meu carro, ia buscá-los e fazia meu papel de mãe turista, né? Mãe turista é ótimo. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que eu tinha que deixar o meu consultório, que eu amava também trabalhar, eu me frustrava que tinha que parar o meu trabalho para atender às necessidades dos meus filhos. E aquilo me gerava um estresse, me gerava uma frustração. E tudo de uma forma muito inconsciente. Então, quando eu ia buscá-los, eles ficavam no carro, brincando, discutindo, aquilo vinha como um gatilho para eu me desequilibrar emocionalmente. Então, esse desequilíbrio emocional é o que acontece com muitos pais. Porque, ao mesmo tempo, eles querem ser profissionais renomados e bons pais. E, se eles não encontram esse equilíbrio, eles começam a se frustrar, vem um estresse muito grande, e aonde que eles vão descontar essa sobrecarga? Na família e nos filhos. Nos filhos. Então, eu acho que... No marido No também. marido. Então, o equilíbrio é muito importante. Verdade, né? Então, tem alguém que está se identificando aqui com essa conversa. Não vou citar nomes, mas tem alguém que está se identificando aqui. Então, para mim, o que acontece? Para mim, foi um novo recomeço aqui na Itália. Porque eu, com o meu conhecimento que eu fui adquirindo, né, nesses 3 últimos anos, eu fui encarando a maternidade e a minha carreira buscando, assim, o equilíbrio. Por quê? Sabe qual é a pior mentalidade que a gente pode ter para enfrentar o sucesso profissional e ser uma boa mãe ou um bom pai? É querer dar conta de tudo. E a gente não vai dar conta de tudo se a gente não tiver uma disciplina. Cara, você é a segunda pessoa que fala de disciplina, né? Hoje. Porque eu dou conta de tudo. Agora, eu tenho momentos de estresse, eu tenho momento de sobrecarga, eu tenho um momento que eu estou com muito trabalho e não estou dando conta das coisas que eu tenho que fazer na casa, porque a gente sabe que aqui nós, como expatriados, não temos o mesmo conforto do Brasil, né? A gente não tem empregada todo dia, não tem babá todo dia. É outra realidade, galera. Então, você que é do Brasil tem o privilégio de ter uma secretária em casa, alguém que te ajuda, a família, porque aqui é maternidade raiz. Exatamente. E aí a gente tem que dar conta do trabalho, da maternidade, da casa. Isso traz uma sobrecarga para a gente. E traz um estresse muito grande que a gente transfere não só para os nossos filhos e para o marido, mas no trabalho também. Então, a diferença dessa vez é que, com o meu conhecimento em educação positiva, eu consegui encontrar
o equilíbrio entre a minha maternidade e o meu trabalho. E isso eu faço muito bem. Agora, é claro que eu tenho estresse? Tenho sobrecarga? Tenho, mas qual que é a chavinha? Que antes de eu explodir com alguém, antes de eu perder a cabeça e ser desrespeitosa com os meus filhos ou com meu marido, eu falo, eu preciso de um tempo. Eu vou me afastar um pouquinho até me acalmar. Aí eu volto. Né? Sim. Agora, com toda a tua experiência, eu quero que você fale um pouquinho, dá um exemplo da tua rotina, como é que você equilibra mesmo. Dá um exemplo na tua rotina, como é que você faz para essa mulher começar a se enxergar. Então, vamos lá. Dona de casa eu nunca quis ser. Ok. Eu sempre quis ser dona da casa. É bem diferente, Adoro, né, gente? É bem diferente, mas aqui a gente tem que ser dona de casa também, né? Então, qual é a minha rotina? Essa é a primeira dica que eu dou para os pais que me procuram com esse desafio. Ana, como é que eu lido com o trabalho, com a maternidade, com a paternidade? Porque está um caos, a minha vida está um caos. Então, o primeiro passo é a gente ter uma agenda. Adoro. A organização. Então, assim, a organização. Segunda coisa, priorizar o que realmente é necessário. Dispensar o que não é necessário. E terceira coisa, olhar para você mesma, né? Porque a gente, mãe, olha para casa, para o marido, para os filhos, a gente esquece da gente. Então, esse equilíbrio é importante. Então, a minha rotina é, eu acordo de manhã e dividir as tarefas com meu marido, que é a minha rede de apoio aqui. Então, outro detalhe importante para você ter esse equilíbrio é a rede de apoio. Então, nós dividimos a tarefa, né, de levá-los para a escola, de buscá-los para a escola e as atividades extracurriculares. Então, eu acordo de manhã, tomo meu café da manhã com meu marido, com meu filho, porque minha filha mora em Torino, ela estuda arquitetura lá, não mora aqui com a gente. E essa rotina vem primeiro momento com a família, depois eles saem, eu organizo a casa. Então, eu vou colocar roupa para lavar, vou no mercado, vou levar as camisas para lavar, vou cuidar da cachorra, até umas 9h30, 10 horas da manhã. 10 horas eu vou para o meu escritório, que é na minha casa, eu tenho um escritório. E olha a organização, né? A disciplina. A agenda, Então, 10 horas eu vou para o meu escritório e fico até às 3. E você se prepara, se arruma, se maquia? Me preparo, me maqueio, me arrumo, porque eu tenho muitas reuniões online, eu tenho reuniões com clientes, reuniões com o pessoal do Brasil, que a gente tem um trabalho em conjunto. Então, eu me arrumo. E aprendi a fazer isso, né? É importante. E aí, nesse tempo, das 10 até mais ou menos meio-dia, 1h, eu trabalho na parte da manhã, paro para uma pausa, retomo até as 3, com o despertador. Porque, às vezes, eu estou envolvida no projeto, desperto o despertadorzinho lá do celular, saio, vou, pego meu filho na escola, levo no futebol, volto. Às 4h estou em casa. Trabalho das 4 às 7 da noite. Caramba, olha a disciplina. Eu estou vendo aqui, o pessoal está babando aqui. Mas eu esqueci de um detalhe. Enquanto isso, a máquina de lavar roupa está lá lavando, a secadora. Eu vou fazendo essa manutenção. Mas isso não me trouxe mais estresse, porque eu consigo não ter estresse e sobrecarga fazendo isso. Agora, uma coisa muito importante, a gente ter a rede de apoio. O que isso impacta nos filhos, né? Nos filhos, quando uma mãe está muito estressada, quando não está dando conta, né, de tudo que acaba descontando no filho. Como é que essa criança, você começa a perceber que ela está sendo afetada no desenvolvimento dela emocional? Então, vamos lá. Se a gente está sobrecarregado, a gente não tem tempo para nada. Então, a gente não tem tempo para nós e a gente não tem tempo para eles. Então, o que acontece? Se eu me sinto sobrecarregada, eu estou com o meu nível de cortisol muito alto. Quando eu estou no meu nível de cortisol muito alto, eu não tenho condições de me conectar com o outro, porque eu estou muito reativa. Então, qualquer coisa eu vou explodir. Eu não estou receptiva. Eu não estou com os hormônios tranquilos, né? Sim. Então, eu vou reagir. Então, o que acontece? Quando a família, o marido e a mulher têm uma sobrecarga do trabalho, eles não conseguem se conectar com essas crianças. Eles perdem a paciência, eles não têm entrega emocional. O que é entrega emocional? É você ter tempo de qualidade com seus filhos. Então, se você tem aquele momento de 15 minutos, meia hora no seu dia, não é ter tempo de relógio, é a qualidade. Então, senta no chão com seu filho, brinca com seu filho, vai no parque, vai acompanhá-lo nas coisas que ele faz, porque ele vai se sentir que ele está sendo bem visto. O que acontece? As crianças que estão ali, sentadas no chão, brincando, o pai no sofá, no celular, não, eu passo tempo com meu filho, eu fico ali meia hora com ele, mas não está conectado. Não é o tempo de qualidade, não é um tempo de qualidade. Não existe conexão emocional. Sim. Então, não existe uma entrega.
Então, o mais importante é você ter esse momento de entrega para o seu filho, mesmo estando sobrecarregado, entendeu? É importante para o desenvolvimento. O impacto disso é, se você está estressado, seu filho percebe que você está estressado. E ele vai responder através de como? Dos maus comportamentos, dos comportamentos desafiadores. Então, se a minha mãe não me vê, eu preciso fazer alguma coisa para ela me ver. Atenção. Aí a gente fala, esse menino só quer te chamar atenção. Aí, ó, como ele está querendo chamar atenção. O que ele está dizendo é verdade, ele quer chamar a sua atenção. Mãe, eu estou aqui, mãe, eu existo. Por isso Fica que acaba comigo. gritando, fazendo birra, Fazem jogando, birra, joga as coisas no chão. Verdade. Quando ficam mais velhos, os adolescentes bate a porta do quarto, não querem ficar com você. Então, a criança que percebe que ela tem os pais presentes, naquele momento que estão disponíveis, ela vai colaborar, ela vai se sentir vista, amada, querida, então ela não vai ter que mostrar desafios para ser vista. Ela fica uma criança tranquila. E as consequências de uma educação de pais estressados por conta do trabalho, uma desconexão com a criança, pode desenvolver traumas e doenças na adolescência e no futuro. Então, você vê muitos adolescentes hoje com depressão, com ansiedade, viciados em drogas, em bebidas, em sexo. Então, isso é o vazio que eles sentem e precisam preencher por conta da ausência que eles não têm em casa. Nossa, é um trabalho muito grande e é um trabalho muito lindo, que eu respeito muito o seu trabalho, porque é importante ter a informação certa. Se todos os pais tivessem consciência que cada atitude deles estão se impactando no futuro dos filhos dele, eu acredito que a gente ia ter uma sociedade melhor. Sabe, buscar essa informação, buscar essa cura, quebrar essa corrente, sabe? Vamos quebrar. Daqui para frente, na minha família, não vai mais acontecer. Se eu fui abusado, se minha mãe tratou mal, se meu avô me tratou mal, se eu me auto-sabotar. Não, daqui para frente eu vou fazer algo diferente. É aí que você entra com todo o seu ensinamento. Nossa, incrível. E é uma corrente do bem, como você diz, é um ciclo vicioso que a gente interrompe. Então, os nossos filhos vão ser adultos melhores e, consequentemente, os nossos netos melhor ainda. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô aqui, eu fico aprendendo demais com a Ana. Cada coisa que ela fala, eu levo para dentro da minha casa, que eu sempre falo pro meu marido. Eu digo assim, quando você tá com o Lourenço, não fica com o telefone, fica com o Lourenço, porque ele já fica o dia todo fora. Então, o tempo que você tá com ele, fique com ele, sabe? Dê o tempo de qualidade para o seu filho. E é válido você tomar consciência. Às vezes a gente não quer. Muitas vezes para o homem demora mais entrar essa paternidade de fato, porque a maioria dos homens eles vão para fora, ficam o dia todo fora no trabalho, né? Então, praticamente a vida dele não é que muda tanto. Mas o tempo que eu digo para ele, você tá com o Lourenço, você tem que estar com ele, sabe? Dar atenção para ele, dar o seu melhor tempo de qualidade, seja 30 minutos, mas é o tempo para ele. É o tempo para ele. E, Ana, eu queria que você falasse, né, que eu sei que você vai ter um grande evento, eu sei que você está numa transformação, assim, num crescimento lindo da tua profissão, que você está com lindos projetos e que você vai ter um grande evento. Conta pra gente. Sim, esse evento nasce agora a Associação da Educação Positiva aqui na Europa e nasce na Itália. E por conta dessa associação que vai beneficiar não só a comunidade brasileira, mas a comunidade italiana também, que a gente vai trabalhar com os italianos, né? A gente vai incluí-los nessa proposta, né? Nessa filosofia da educação positiva. E a gente vai agora, dia 29 de março, fazer o primeiro encontro da educação positiva na Europa. Esse encontro, a gente vai falar sobre parentalidade. Então, qual é a importância de você, pai, mãe ou profissionais que trabalham com crianças e adolescentes e famílias, participarem? É aprender um pouco mais sobre educação positiva. Então, vem participar desse evento e tem uma surpresinha, hein, Érica? Ai, adoro surpresa. Qual é a surpresa? Se vocês estão vendo agora o Ericast, tem um cupom de desconto para vocês de 10%. Ai, gente, eu garanto logo a vaga de vocês. Garante a vaga. Você vai, Andréa? Eu acho que você vai, porque você tá tão aqui interagindo, gente, porque eu queria mostrar para vocês o outro lado das câmeras, que o André tá assim, tipo, é verdade, eu tô passando por isso, eu concordo. E é um homem, tá vendo, gente, aqui se identificando, né? É importante todo esse assunto, André. Falei que é italiano, gente, mas eu coloco ele para falar português. E a gente vai trabalhar logo com os italianos também. E nesse evento nós teremos 5 palestrantes, inclusive um homem que é educador parental, que ele traz a importância do papel do pai na educação dos filhos. Além disso, a gente está trazendo uma neuropedagoga, escritora e uma profissional renomada
do Brasil, que é a Maia Eigman. Então, assim, não perca esse evento. E vai lá no link de inscrição, no meu Instagram, anapaulanis_ep, põe lá o cupom ERICAST e ganha o seu desconto e não deixe de ir lá. Eu estarei lá. Olha, gente, eu vou estar lá também, que eu vou já garantir também. hoje meu ingresso. E não perca, a gente manda para muita gente. E eu queria que você deixasse hoje, Ana Paula, uma mensagem para esses pais que estão tentando equilibrar, né, o trabalho com a vida pessoal. Qual é a mensagem que você deixa para eles? Eu acho que a primeira mensagem é o que eu fiz. Acho que a minha experiência trouxe isso. Pisar um pouquinho no freio, diminuir um pouquinho o ritmo, e pensar, principalmente nós mulheres, no autocuidado, no autoconhecimento e mudar um pouquinho o holofote. De vez o holofote virado muito para o outro, vira para você. Se cuide, porque você carregando a sua energia, você estando bem, você consegue transmitir afeto para o seu filho. E essa conexão fica saudável, né? E respeitosa e segura para ele. Tá bom? Então é pisar no freio um pouquinho, que aí você vai conseguir dar conta de tudo. Obrigada, meu amor. Érica, obrigada por viu? mais um episódio incrível, Obrigada. gente, com muito conteúdo. Garanta a sua vaga nesse evento incrível que vai ser agora no final desse mês. E eu espero também encontrar vocês nesse evento. Espero que vocês tenham gostado desse episódio enriquecedor. E a gente se vê no próximo ERICAST! Yeah.